Muito bom dia para todo mundo, quem está chegando aí. Quero agradecer a presença de todo mundo que está acompanhando as aulas, tá? Todo mundo que está de alguma forma contribuindo aí com informações, me ajudando a melhorar a transmissão, a comunicação, às vezes algumas dicas em relação à plataforma aí do Instagram, tá bom? Então gratidão mesmo aí, as pessoas aí que estão contribuindo de alguma forma, tá? Quero agradecer as contribuições, né? As contribuições, eu digo assim, internas mesmo, de coração. Às vezes, essa gratidão pela aula fica muitas vezes no nível pessoal, de eu aqui estar recebendo de você, pessoa, mas sabe, já está aqui dentro de mim toda a gratidão. Muitas vezes vocês não precisam estar nem falando, sabe, nem expressando em palavras ou mandando mensagem, porque hoje já está tudo muito bem resolvido, sabe? Já está aqui dentro a gratidão de vocês. Então, é muito belo essa troca. Para mim está sendo maravilhoso estar podendo ministrar essas aulas aí e poder contribuir de alguma forma, sem esperar nada em troca. Vocês não têm a noção, não sei, alguns talvez que façam algum trabalho assim, já um pouco mais voluntário, mas o retorno interno que dá é incrível, não tem dinheiro que pague essa troca. E falo isso com toda sinceridade. Muitas vezes a gente no nosso trabalho entra numa rotina de um toma lá da cá de energia e você já esperando aquela, de repente, uma mensalidade ou enfim. Mas essa troca que está acontecendo aqui com vocês está sendo maravilhosa, incrivelmente maravilhosa. É uma realização assim que é incrível, tá? Então gratidão mesmo a todos aí que estão acompanhando, que acreditam nesse trabalho. Eu venho aqui, tento dar o meu melhor. E eu dou o meu melhor, assim, mais uma vez, não no nível pessoal, de informação que eu venho trazer, mas de algo que já está aqui dentro de mim, pulsando, sabe? E que dentro de você também, que nos faz estar aqui, né? Eu, você e mais um ali, fazendo essa corrente fechar, né? A realidade do ser. Aquilo que torna o yoga verdadeiro. Bom dia! A gente vai iniciar a nossa aula daqui 15 minutos, tá bom? Essa é uma live para tirar algumas dúvidas. Para quem for praticar aí já pode separar seu tapetinho, seu espaço bem reservado. Já vai criando aí um ambiente já propício para a prática, tá bom? Eu desde do meu início, desde a época que eu me formei, assim, saí da faculdade, eu não tinha a pretensão de dar aula de yoga. A vida foi colocando isso para mim. Então, eu acho bem bacana todas as outras missões que eu passei, desde eu fui frentista em estacionamento, eu trabalhei em padarias, trabalhei em loja de roupa. Então, cada função dessa foi muito sagrada dentro da minha jornada. Eu agradeço de coração a todas as pessoas que me contrataram, que acreditaram em mim, que eu cheguei, de alguma forma precisando dessa troca. E nessa época dessa transição eu jamais imaginava que uma hora eu estaria aqui ministrando, facilitando momentos como esse, Bom dia, Aline! Então, eu me pego assim meio que com frio na barriga, sabe? Momentos antes de chegar aqui e estar falando alguma coisa para vocês. É uma responsabilidade assim grande. Então, em algumas vezes eu penso que de repente eu poderia estar não fazendo esse trabalho, estar tranquilo na minha quarentena ali. E a gente não precisa se cobrar tanto. De repente, dentro dessa quarentena é o momento de você pausar tudo mesmo e ficar com você mesmo
respirar profundo. Mas sabe, algo em mim fez tudo isso acontecer, né? Não é o Joca pequeno que vem aqui querer passar alguma informação para você deixar tudo no nível das ideias, mas da gente colocar em prática algo que nos faz comum. Esse é abrir mão, né, dos personagens, abrir mão um pouquinho de conceitos, que é o que o momento está nos intimando a fazer, né? Esse olhar para dentro. Eu coloquei a música do Raul na chamada da aula de ontem, e tamanha sinceridade no que ele fala naquele momento, sobre que eu nem sei quem sou. A gente sabe de tantas coisas, e a gente não sabe quem a gente realmente é, né? A gente se identifica com nossos personagens. Por exemplo, eu saí da faculdade achando que eu era um professor de educação física, né? Você sai com aquela visão de professor, olhando o mundo com a visão de professor de educação física, e todo mundo igual ali. Então, será que realmente eu sou um professor de educação física? Ou será que isso é só uma ferramenta para eu poder trabalhar aqui, né? Ter uma função, mas não a função por si só. Não o personagem caminhando sozinho. Do que valeria um professor de educação física colocando tudo que ele sabe, tudo que ele acredita, mas sem coração, sabe? Focado só no externo. Tá, é válido também, vamos lá, né? Não vamos descartar nenhuma forma de cuidar do corpo, porque a gente está encarnado, a gente tem que cuidar do corpo, né? Mas a questão da respiração, do prana, né, que foi uma questão que colocaram para mim, né? Então, dentro do yoga existem 2 passos que vêm antes dos asanas, que são os yamas e niyamas, tá? Yamas e niyamas são algumas condutas externas e internas que vêm assim para dar uma direcionada mesmo, uma bússola. Então, para falar de pranayama, é legal a gente dar uma passada antes em yamas e niyamas. É claro que eu não vou entrar muito em específico agora, mas o primeiro deles é o ahimsa, a não violência. Então, eu acho bem bacana o ahimsa, a gente analisar e colocar na nossa prática, na nossa vida, né? Na nossa ahimsa, a não violência, de repente no nosso trabalho, né? Eu como educador físico, né? Eu não posso me violentar durante uma prática de atividade física, por exemplo. Eu não posso visar o meu aluno num quesito só performance, que o resultado da prática seja depois ele lá no espelho, sabe? E inflar um pouco mais o ego de repente. E o resultado de uma prática de um educador físico seja de repente meu braço ficar um pouquinho maior, sabe? Então, ahimsa, não violência. Faz uma prática de atividade física que seja suficiente para você, tá? Não exagera. Não violência. Eu vejo muitas práticas de atividade física que extrapolam. Eu já errei nisso. Eu falo por mim mesmo. Quantas vezes já não passei atividades físicas que o aluno com a língua para fora na minha frente e eu, vai. E sabe, vai para onde, cara? Para quê? E a respiração já toda descontrolada, já tudo em desarmonia. Então cabe a gente a trazer a ahimsa para a nossa prática. Se supera, claro, vai além. Traz firmeza, entra na postura, coloca firmeza, sente o toque dos pés no chão. Não é porque de repente eu estou numa postura de yoga aqui, onde glúteo de repente é o músculo principal, que meu braço tem que estar relaxado, por exemplo. É claro, eu tenho que estar todo presente. A minha mão está firme no chão. O meu braço está firme para o alto. Eu tenho uma firmeza no corpo todo. Isso é bem bacana trazer para a prática, sabe? Colocar o corpo todo presente na postura, tá? E não só a área do corpo que está sendo mais exigida. Respirar longo e saber o momento certo de abrir mão do tempo de permanência. Já me superei. Por que eu tenho que ficar um tempo maior só porque o professor está falando? Não, já me superei, respirei profundo durante
todo aquele tempo de permanência, ou número de repetição, deu, legal, cara, bacana. De repente, metade da aula para alguns alunos já é o suficiente. Fecha a live, coloca uma música, vai para o teu relaxamento, interioriza um pouquinho. Tá bom? Ahimsa, não violência. Não violência no modo de se expressar, tá? No modo, de repente, pessoas que têm um coração muito bom aí, mas na hora de se expressar, coloca alguma palavra um pouco que às vezes magoa a outra pessoa que está ouvindo. Ahimsa também, na nossa alimentação, de repente olhar para o prato de comida ali, ver se tem muita violência, ver se teve que morrer muita gente ali, muitos seres, muitos animais, enfim. Isso é uma questão que leva, algo que dá para discutir aí durante horas, mas analisar, sabe? Com cautela, com calma, nada de desespero, sabe? Mas trazer a ahimsa para a nossa prática. Então, yamas e niyamas, asanas. Os asanas são as posturas. As posturas, o que a gente já faz. O yoga no ocidente aqui, a maior parte dele é em algumas linhas de yoga, trabalha a maior parte os asanas, as posturas. E mais uma vez, eu estou encarnado nesse corpo, eu preciso cuidar desse corpo. Então a técnica do yoga trata as posturas para eu manter o meu corpo firme, forte, limpo, para eu poder manter meu corpo firme, estável, para eu poder ir além e mergulhar para dentro com aquela certa firmeza que os asanas me trouxe. Tá bom? É claro que engloba muito mais coisa também, mas no geral é isso, tá bom? A prática vem para te trazer para dentro, para trazer firmeza, para fazer fluir todas as energias. E depois dos asanas vem pranayama, que é a respiração. Então, se alguém tiver alguma dúvida aí em relação à respiração, tá? Uma coisa que eu deveria ter passado no começo e de repente eu deixei para agora, enfim, a respiração dentro da prática de yoga, o ideal seria, que não precisa se prender muito nisso, tá bom? Respira como puder, mas como se a gente estivesse fazendo um chiado, tá bom? Você vai colocar a mão ali na frente, como se fosse um espelho e você quisesse deixar ele embaçado. Então sairia mais ou menos esse som assim, ó. Tá? Você dá uma fechadinha na glote aqui. Então, ó. A respiração durante a prática do yoga, ela deveria seguir mais ou menos com esse som. Só que aí eu fecho a boca e tento fazer esse som com a boca fechada. Vai ficar mais ou menos dessa forma. É claro que não precisa também deixar esse som ser muito alto. De repente, dentro de uma prática de yoga que você vai fazer numa sala pequena, você vai colocar essa respiração de ar um pouco mais forte, com a glote fechada, aí não é bacana, de repente esse som fica muito alto, de repente atrapalha a pessoa que está do seu lado praticando. Então a respiração durante a prática de yoga, ela deve ser longa, ela deve ser silenciosa, para não incomodar, enfim, respiração longa e um pouquinho com mais firmeza. Quando eu fecho a glote, percebe que esse som, ó, quando a respiração ela entra um pouco mais com esse chiado, vocês podem perceber, é como se eu estivesse assoprando o ar para dentro, é como se eu estivesse com a glote fechada e fazendo isso, ó, só que puxando, levando o ar para dentro. O ar entra com uma velocidade no pulmão, respirando dessa forma, que a troca ali de oxigênio, de prana, ela é muito maior. Então, eu posso praticar essa respiração do yoga, de repente numa caminhada, por exemplo, respirando longo, hiperoxigenando o corpo todo. Isso vai encher mais o meu corpo de prana, Então, o fato do pranayama, o prana é essa energia que a gente capta do ar através da respiração. Então eu estou aqui, ó, respirando profundo. Seja numa aula de artes marciais, seja numa corrida que você esteja fazendo. Se as pessoas soubessem a capacidade de ar, de energia que você consegue botar para dentro fazendo essa respiração, você teria, assim, resultados incríveis. Então,
dá para usar em outras práticas, né? De repente eu consigo colocar no surf essa respiração. E o surf ele é 100% respiração, né? Você está ali numa onda, por exemplo, você dropa a onda, você inspira lá embaixo, aí você vai para a manobra, você solta o ar na manobra. Inspira quando faz a curva, solta o ar. Então, se eu trabalho com a respiração dentro do surf, por exemplo, com essa respiração profunda e trago presente minha respiração, no momento em que eu caio da prancha, de repente, porque o surf tem disso, né? Você está na prancha, de repente você está lá embaixo, 1 milhão de litros de água em cima de você, e você sem poder respirar. Então, se eu tenho toda essa energia, todo esse acúmulo já de ar ali, então eu fico mais livre de repente, num imprevisto, eu prender minha respiração, porque eu já armazenei, sabe, eu estou presente. Então, com essa segurança de saber que de repente, no momento que eu caí, eu exalei e não tenho nem um pouquinho de ar ali, sabe, já vai ter aquela energia reservada, pelo fato da respiração estar presente no momento, sabe? Então eu consigo mais leveza na hora da leitura da onda, eu consigo colocar um estilo mais tranquilo. Por quê? Porque eu tenho a segurança da respiração comigo. Eu sei que a qualquer instante eu vou ter aquele ar armazenado na hora que eu estiver na turbulência lá embaixo. Tá bom? Então, usa a respiração a seu favor, tá? Respiração é vida, respiração é prana. O prana, pranayama, né? Essa técnica de respiração, que foi uma das questões aí que uma professora me perguntou. Então, por isso que eu estou já dando uma pincelada um pouco maior nisso, tá? Então, pranayama, o prana é uma energia que tem no ar, tá? É como se fosse... Bom dia, Leide! Vamos chegar! O prana é como se fosse um alimento para o nosso corpo de energia, tá? O alimento, né, mais denso, né, o arroz, o feijão, os legumes, os laticínios, que a gente utiliza para alimentar esse corpo físico, o prana é um alimento para o corpo astral, tá? Então, muitas vezes uma pessoa que está doente, que está sem energia, está para baixo, com depressão, né, algum quesito aí, enfim, não está respirando, está para baixo, é falta de prana. Se você vê a relação que tem a respiração com os sentimentos. Quando eu estou triste, eu travo. Então, quando eu inspiro e exalo profundo, eu trago vida para dentro, eu trago energia para esse meu corpo astral, sabe? E todas as doenças que vêm para o nosso corpo físico passam por esse corpo astral antes. Então, se eu estou respirando profundo, eu estou me energizando desse prana, né? São canais de energia, é um fluxo de energia que flui pelo corpo todo, tá? Então, se eu estou com esse fluxo em dia, com esse prana, sabe, fluindo, eu vou ter um ganho na minha imunidade, porque vai estar fluindo toda a estrutura dos chakras também, tá? Então, tá tudo ligado, tá? Respiração com sentimentos, com patologias. Então, de repente, uma pessoa que está triste, você passa um pranayama para ela. Respira profundo, traz presença para a respiração, engrandece. Tem respirações com pausas, tem um monte de técnicas de respirações aí, né? Tem canais de energias principais por onde tudo isso vai fluir, mas o fato está no pranayama, né? No seu sentido real, é fazer você se aquietar um pouquinho e olhar para dentro, tá? É mais uma ferramenta como o mantra, que é uma ferramenta que vem para parar a mente através de cantos repetitivos, né? De saudações a divindades. Dentro do hinduísmo tem muito isso, né? É muito sagrado, de repente no final dela vai rolar um mantra aí, tá? Na dúvida, às vezes eu estou ouvindo ali, não sei muito o que é, enfim. Mas são cantos e mantras, são devoções totalmente sagradas, tá bom? Totalmente do bem aí, ficam bem tranquilos, tá? Então, pranayama nesse quesito vem como uma ferramenta a mais para a gente alimentar nosso corpo de energia, fazer fluir melhor, um pouquinho mais os chakras, tá bom?
Alguma questão, alguma dúvida, alguma colocação? A gente vai começar em alguns minutinhos, tá bom? Lembrando que essa live é pra gente tirar algumas dúvidas. Deixa eu ver se eu fiz mais alguma anotação aqui. Mas eu acho que é isso, né? Respirar, trazer o prana para dentro. A relação do prana, dessa energia que flui, desse fluxo pelos canais de Nadi pelo corpo, está muito relacionado com os canais de acupuntura, tá bom? Com os canais do Reiki, do Tai Chi, todos aqueles movimentos que a gente faz de limpeza energética, tá? Isso aumenta nosso campo áurico. Tem sensitivos, pessoas que conseguem enxergar isso na gente, sabe? Quando você está meio cabisbaixo, assim, ou ansioso, isso reflete nesse corpo de energia que a gente tem. Adriana, eu entro umas 9h30 para dar essas explicações, tá bom? 9h30, 9h40, tá? Então isso está muito relacionado aos chakras, né? Eu tenho o primeiro chakra básico, o chakra terrestre ali. Então ele é responsável, por exemplo, por toda a manutenção de toda a parte densa do corpo, toda a estrutura física, toda a musculatura, né? Então se eu estou respirando profundo, estou trazendo prana, estou com meus pés em contato com a terra, porque o prana ele não só é consumido pelo ar, pela terra, pelo contato com a natureza, pelos alimentos mais assim naturais, né? Então eu vou estar mais em harmonia com o meu corpo de luz, né? Subindo um pouquinho mais tem a energia, tem o segundo chakra, que é o chakra responsável bacana, Leide. O efeito da prática no final, de repente quando a gente deita para meditar e você sente todo aquele efeito da prática, é o corpo cheio, envolvido de prana. Sabe, às vezes a gente senta, deita para o relaxamento e você sente, vocês percebem. Eu não preciso nem falar, sabe? E você pode colocar isso numa caminhada e fazer um relaxamento pós-caminhada que vai resolver também. Você pode colocar no final do seu treinamento. Coloca essa respiração, coloca esse prana para dentro em qualquer prática de atividade física que você for fazer. Isso não pertence ao yoga. Isso pertence a uma pessoa que está presente, que está respirando profundo, está sentindo a vida, né? Não simplesmente fazendo uma prática de atividade física mais. De repente eu vou fazer um surf e hoje em dia para mim, eu estou sentindo o toque dos meus pés na areia. Eu estou sentindo o calor do sol batendo em minha pele, sabe? O barulho, o som das ondas, a amizade, as pessoas que estão ali, né? De repente eu estou abrindo mão de uma onda para um cara que está ali de repente esperando. Então muda tudo a visão, sabe? Através da respiração, através do prana. A gente comunga. Isso está acessível a todos, tá? Voltando, esses canais de nadis, eles alimentam os chakras, tá? Os chakras são os pontos onde essa energia flui mais. O segundo chakra aí, chakra sexual, ele é um dos mais fortes, tá? Ele é o segundo. Então, se eu tô com o meu prana assim, sabe? Sempre respirando profundo, eu vou estar com essa energia um pouco mais intensa. Não digo mais intensa, mas mais em equilíbrio, tá? Em mais intensa seria de repente um desequilíbrio. Mas o segundo chakra está responsável aqui, de repente, por toda a produção do feto, por toda a energia sexual, energia de criadora da vida, tá? E o terceiro chakra aqui está responsável pela digestão, por toda a digestão do alimento. Então, pela digestão e pelo fato da digestão até a hora do alimento ir embora, tá? Então, de repente, se eu tenho alguma dor aqui no estômago, alguma gastrite, por exemplo, alguma coisa, alguma ansiedade, é algo que eu não digeri no plano das ideias, de repente, tá? Então, esse chakra está em desequilíbrio. Então, quando eu respiro profundo, eu trago energia para reequilibrar tudo isso. Os chakras daqui para cima são os mais superiores, tá bom? A maioria das pessoas, assim, né? No geral, a gente está vibrando mais nesses 3 primeiros chakras, tá bom? Os mais básicos, tá bom? O primeiro, o segundo e o terceiro, né? Vocês podem perceber, né? A maioria das pessoas quer saber só mais de festa, de fazer churrasco, comer carne,
enfim, de ouvir música sertaneja. Não que isso, né, não estou julgando, mas esses 3 primeiros chakras é onde a maioria das pessoas assim estão vibrando mais, tá? São os 3 primeiros, são os chakras mais densos. Então, através de uma prática de yoga, você consegue acessar um pouquinho mais os chakras superiores. De repente eu estou um pouquinho mais aqui no chakra do coração, analisando um pouquinho mais meus sentimentos, né? De repente eu estou um pouquinho mais vibrando no chakra aqui, um pouquinho mais para o alto, tá? Sim, sim. Sim, os chakras eles estão relacionados com as glândulas, tá? Se tudo está fluindo, se os hormônios né, vão estar sendo liberados de uma forma harmônica também. É claro que eu posso abrir mão de um remédio para que se eu conseguir fazer fluir, fazer voltar a funcionar todas as funções do meu corpo naturalmente através da respiração, através desse olhar para dentro, que é o que acontece dentro do yoga, você de repente se cura de uma doença que muitas vezes você nem sabe que tem. Porque está respirando longo, está colocando essa energia para dentro. E aí eu curo o meu corpo astral, curo o meu corpo de energia, consequentemente meu corpo físico vai ser curado também, porque está tudo ligado. Tá? Então respira profundo durante a prática, tá bom? Não economiza, por isso que eu cobro durante toda a prática, do início ao meio e ao fim, respira profundo. Seja a respiração Ujjayi, seja a respiração que puder, tá? O ideal seria a gente manter a prática pela respiração nasal, mas, enfim, respira pela boca, caso a respiração te exija um pouquinho mais. Tá bom? Mais alguma questão, alguma dúvida? Eu vou encerrar essa live e a gente entra com a aula, tá bom? Pra gente não perder esse tempo aí. Mais alguma dúvida, alguma questão? Eu dou uma pincelada mesmo, sabe? Sobre, se a gente entrar muito, especificar, vai um tempão danado. De repente, a gente perde tempo da aula aí, enfim. A gente, de repente, tira um momento para estar trocando uma ideia. Se alguém tiver alguma questão, manda para mim, tá? E eu acredito que todas essas ferramentas, seja do pranayama, seja dos mantras, seja qualquer técnica, no final vai ser ela para a gente se libertar da gente mesmo, dos nossos conceitos, da nossa preguiça, sabe, do modo a gente vê o mundo. Então, não se prendam numa técnica para você ter um benefício que seja externo, tá bom? Que vai alimentar o seu ego, que vai te deixar um pouco mais na vaidade de um resultado, seja dentro de um esporte de repente, tá? Lembra que essas técnicas elas servem para te fazer voltar para dentro, tá bom? Para eu energizar o meu corpo para eu poder estar firme e confortável aqui